Vai, Beth. Oi, boa noite, todo mundo. Repete a pergunta, Chico. Grupo antigo? Que grupo antigo que você está falando? O grupo que era todos, era o nosso do Legislativo, tinha um montão Hum. de gente. Tinha uns 10 pessoas que se inscreveram, 10 a 12. E eles sumiram, só alguns. Ah, tá. Desse nosso grupo daqui, dessa É, roda. exatamente. Esse É, não apareceu ninguém, não, né? não apareceu ninguém, né? Ele, Eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas pessoas que são do exterior, então essas falaram comigo, mas não tem como entrar porque a roda o horário é ruim para elas, né? E agora que a gente vai, é 4 horas, pelo menos, em alguns lugares. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os números, todos os nomes das pessoas, a partir de quarta-feira, porque amanhã eu estou imprestável, vou fazer uma colonoscopia, eu vou passar o dia inteiro no hospital. não, mas eu estou Então, querendo saber, eu acho que não adianta a gente pretender que eles voltem. Tem que ver o que vai fazer agora com o que temos, com o que não, somos. mas você não acha interessante, aquele pessoal, você não acha interessante passar o texto para eles? Eu não sei, por exemplo, quem leu finalmente, de fato, esse texto nosso. Alguns disseram que apoiam o texto também. Esses mesmos que já escreveram disseram que apoiam o texto. Tudo bem, mas e daí, né? Eu acho Eu que acho que, de repente, eu vou fazer, eu penso o seguinte, eu acho que se eles nunca aparecem, a gente pode tirar do grupo. Eu acho que poderia. O Chico travou. Não, não travou. Que poderia era mandar uma mensagem, como você Hum, estava pensando, falar: olha, a gente vai dar andamento ao trabalho, manda o texto e fala: hum. se você tem interesse em continuar, se manifeste, senão a gente vai acabar tirando do grupo, porque, sei É lá, uma coisa, entendeu? mais ou Podia menos fazer seria isso. isso. Última É, tentativa. é. Às vezes a pessoa fala: não, eu quero, não sei, não é? Para É. saber com quem pode contar de verdade, né? É. Sim, a gente tem que saber. Agora me diz uma coisa, eu peguei a conversa andando e não. Quem que eu tenho que colocar no grupo? gente, espera aí, agora ativou o meu negócio aqui. Eu estou Oba, ouvindo. Maravilha. Deixa, oba. deixa eu entrar aqui no nosso negócio de novo. Deve estar aqui, onde é que está isso? Nossas Tadinha caras. da Estela, tá dando dó. A Estela está aqui do lado. Estou te ouvindo. Beijo, querida, melhoras. Obrigada. Espera aí, eu estou meio. Estou tendo que reativar aqui, que desligou. Agora, pronto, voltou tudo agora, o som e a imagem. Maravilha. Maravilha! Parece um espetáculo da França de som e lumière. Vamos lá. Bem, o que vocês estavam falando agora que eu não entendia? Quem que estava falando? Era a Beth A sobre. Miriam, a ideia é o Não, a seguinte, Beth Chico. estava Fala, Miriam. a Beth falou agora, ela ia perguntar, ela falou que ela chegou um pouco depois e queria saber quem é que era para colocar no grupo, não foi isso que você... Mas, na Na verdade, não roda. se discutiu isso antes, Beth. A gente estava, era, Ah, tá. que o Zelito propôs, daquele grupo dos Não, Sementes de isso eu peguei, Esperança. isso eu Pegou? peguei, isso Tá. eu peguei. Não, isso não foi discutido sobre quem colocar na roda. O Tá. Chico estava só era agora perguntando quem que assinou, então, quantos novos, né? Sim, E sim, sim, aí, isso eu não sei peguei. se você quer falar, que a gente conversou hoje, porque eu falei para a Beth se era o caso de colocar essas pessoas no grupo WhatsApp. E ela falou que então conversaria sobre isso hoje à noite, né? Aí, se você quiser Tá, continuar. essas pessoas que estão inscritas, eles se inscreveram na roda, essas 7 pessoas se inscreveram na roda do Poder Não, Legislativo. Não, não, essas 7 elas pessoas, apoiaram. isso, apoiaram o texto, a É, mensagem. eu Aí, acho muito agressivo você pegar a pessoa e já enfiar numa roda. Acho que a mas gente pode.
escrever Então, para ela e perguntar se ela quer entrar na roda. isso, é que eu mandei um e-mail para essas pessoas, mas ninguém me Ah, respondeu, tá. dizendo que hoje tinha roda, se ela tinha interesse em participar. Coloquei o link no site para pedir para ela se cadastrar, se ela tivesse interesse. E perguntei, falei que a gente poderia mandar um link do grupo WhatsApp e se ela tivesse interesse, ela entrava. Não cadastrar no grupo WhatsApp, mandar o link, porque aí, se a pessoa quer, ela clica e entra. Se ela não quer, ela não entra. Por isso. Perfeito. Foi isso Então, que eu te vamos falei hoje. aguardar. Só que Ah, eu não tenho entendi. condições de mandar o link, porque eu não sou administradora do grupo. É você e o Zelito. Então, um dos dois é que precisaria gerar o link e mandar para eles. E dizer, se Mas não é você mais tiver fácil. interesse. Como foi Não, mas você que mandou os e-mails? Não é mais fácil transformar você em administradora? Não, pode ser, é porque vocês que administram poderiam fazer isso, mas se quiser eu Sim, não, é ponho, eu porque faço. como o pessoal, você escreveu para essas pessoas, então elas vão responder para você. Isso. Ninguém respondeu, mas tudo bem. Bom, é O que eu queria pessoal acho que está entender. com preguiça de tudo, ou falta de tempo, sei lá, né? Olha, a Marli está numa reunião, acho que até agora, que eu saí da reunião antes para poder entrar nessa. Que eu mandei de manhã, né? Então, Ah, mas mas hoje a às gente tinha vezes não reunião. vi. É. Hoje tinha reunião e a gente e também a Marli está com duas coisas complicadíssimas e que o Fred também acabou me metendo nisso, que é a gente está, depois eu vou falar para vocês, a gente está formando um fórum e o Fórum Municipal de Direitos Humanos, a gente está organizando isso que vai acontecer em agosto e também tem a mesa da Rede de Democracia, que é do dia 30 agora, dia 31 ou 30 de maio, que nós duas estamos envolvidas nisso, então a gente está meio ensandecida, né? Então, procurando divulgar essas coisas. Bom, então, gente, eu queria, Chico, é, fala a proposta da gente falar para as pessoas, que você falou para mim que ele não ouviu. Chico, qual propósito meu você disse? Deus, Hã? sobre aquelas pessoas que não estão atuantes no grupo, né? Eu acho que a gente precisa saber com quem a gente pode contar. Aí a Miriam deu uma sugestão que eu achei muito boa, vamos ver se você não ouviu, é de mandar para as pessoas dar uma última oportunidade, tipo, olha, tem esse documento, quero saber se você apoia e se você está realmente afim de continuar, de participar na roda. Se você tiver afim de participar, manifeste-se. Caso você não queira, não precisa nem botar se manifeste. Se você quer continuar na roda, você avise. Porque senão, ou não, para a gente poder de deletar você. Mas peraí, Beth, não precisamos cobrar delas nada. Não precisamos Né? cobrar. Então, tudo Temos bem. que É encontrar uma uma maneira. perda de energia à toa. É mais fácil. É? Então, É, É, ah, encontrar uma a maneira minha dela. sugestão, É, diga. bom, a minha sugestão é a seguinte: mandar no WhatsApp pessoal, além de colocar no grupo, também no WhatsApp pessoal da pessoa, mandar o texto que vai ser discutido à próxima reunião e, e enfim, deixa por conta de cada pessoa resolver se vem ou se não vem, porque esse ultimato, na minha avaliação, não funciona. Você vai gastar Tudo bem, energia à tudo toa. bem, tudo bem. Mas não, aí faz o não, seguinte: eu mando só- da próxima reunião, se eles não responderem, também não mando mais. não, mas não só gás. A gente tem que. As pessoas se auto-excluem, não a gente os exclui. Entendeu? Sim, sim. Esse que nós temos que deixar e ver até onde elas vêm. Então, no caso, mandamos agora o documento maior e houve cinco Uhum, ou seis pessoas que disseram que subscrevem. Pronto, é um dado. uhum, Próxima edição que a gente faça desse documento já vai ter que pôr o nome delas, além dos uhum. nossos,
quer dizer, no outro subtítulo, não são coautores, são pessoas que Subscrevem. subscrevem, pronto, simplesmente. Agora, o que eu acho que é nosso trabalho é ver como é que nós vamos continuar, e aí elas são convidadas para essa continuidade. Esse é o nosso problema, é ver como nós vamos continuar. Não adianta a gente pedir que elas venham, participe para quê? Nós não sabemos dizer o que vamos fazer. Então, eu imagino que, do ponto de vista, digamos, real das coisas, 3 caras assinaram a carta conosco, o documento conosco. Esses 3 caras, eles mobilizam áreas diferentes. Um, muito entusiasmado, foi o Funari. O Funari não só ele assinou, gostou do documento, achou que a gente tinha razão, digamos, topou assinar, como fez aquele trabalho junto à bancada de criar a bancada de direitos humanos. Ele liga muito a coisa ao nosso documento. Agora, o Luciano foi o primeiro a aderir, e ele aderindo, ele adere o movimento de combate à corrupção multilateral, aquela ideia que está no documento, de trabalhar a questão, anualmente, a questão da luta contra a compra de votos. Né? E quanto ao Fred, o Fred era o mais reticente em assinar o documento. Ele queria trabalhar mais o documento. Eu falei, mas, Fred, não dá. Se a gente for trabalhar mais, vai ser 3 anos. Eu levei em conta uma coisa que ele falou, que eu acho que ele tinha toda a razão, que era começar o documento, como dizem jornalistas, pelo lead. Quer dizer, começar o documento dizendo de que se trata, o que queremos, e depois o resto. Mas não por fazer um longo documento que conclui pelo que queremos. Vamos começar pela conclusão. Então, eu inverti, mudei o documento inteiro e ficou assim. Ele gostou, achou bom, mas, de qualquer maneira, o que eu acho que ele deveria fazer agora, como grupo agora, seria fazer uma reunião com esses 3 pessoas ou mais. Nós, essas 3, e convidar todos que disseram que aceitam e que querem participar, sem especificar demais. Porque Perfeito. eles disseram, quero participar, disseram, aceito o documento, então pronto. Não precisa dizer, olha, vem então para a reunião. Não, vem para essa reunião. E vamos ver quem que aparece. Uma reunião desse tipo, que seria não é uma live, é um vídeo, Uhum. uma conversa É uma nossa, reunião. esses 3. Então, já convidar esses 3 é um passo importante. O que, que eles estão achando disso? A nossa proposta é uma proposta ampla, é uma proposta para o trabalho ao longo desse ano. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer lives, vamos chamar os caras que estão por aí, como é que é? Vamos chamar a bancada dos direitos humanos, tudo que a gente queira. O que tem de novo no nosso documento é a combinação desse trabalho com a questão da compra de votos, que eu acho que isso não foi ainda pescado por toda a gente. A compra de votos é um troço meio essencial para a mudança da qualidade do legislativo. Enquanto a gente tiver gente podendo comprar voto, vai ter turista picareta na Câmara. E se o número de picaretas continuar sendo o número que é, segundo o Lula, era 300, mas a gente pode baixar para 100. Se a gente tiver 100 picaretas no Congresso, vai ser essa tragédia, continua a tragédia. Então, captar esse negócio de que a luta contra a compra de votos é uma luta pelo respeito ao direito de votar, e ao respeito ao eleitor, mas principalmente uma luta por nova gente mais séria no Congresso. Entendeu? Então, essa coisa que precisa discutir. Isso, por exemplo, poderá ser rediscutido na nossa reunião com os 3, para deixar isso claro. E eu proporia que a nossa continuidade se fizesse já numa conexão com esses 3 autores, que cada um puxa um bando, entende? O movimento combate à corrupção eleitoral, ele tem 70 entidades pelo Brasil inteiro, todas as entidades nacionais profissionais estão nesse movimento. E eles fazem reunião sistematicamente. Uma vez por mês tem uma reunião, o negócio anda. Entende? Então, se eles entrarem nisso, é uma coisa. Se o outro, se o, isso é o MCCE, se o Funari topar,
Vamos ver, por exemplo, eles vão querer saber o que é que esse povo de Araraquara, o que é que eles fizeram a mais. Se eles foram movidos pelo bancada, nosso documento seguramente não, mas pela bancada. Ou seja, temos que um pouco acertar um pouco os relógios, e os nossos parceiros agora são os três coautores, que são de muito valor, pode entrar como parceiro seguramente depois também o Vidal Serrano, entendeu? O próprio Pedro Serrano, entende? Que já, inclusive, chamou também para a bancada, para o lançamento da bancada. Temos que chamar uma reunião com aqueles da bancada que quiserem vir, ou seja, temos que mudar agora o nosso quadro, com quem a gente vai conversar. E essa turma de antes vai ser informada sistematicamente da mesma forma, como foi ao longo desse tempo todo, e quando quiser, entra. E quando não quiser, Perfeito. e quando desaparecerem de vez, desapareceram. Entende? Mas tem alguns lá, por exemplo, o Carlone tá lá em Espírito Santo, já entrou várias vezes, saiu, entrou, saiu. Vamos ver se ele entra mais agora. O Carlone é um deles. Né? Um outro que entrou e saiu um pouco nisso, foi, nem sei quem foi, mas teve alguém mais que entrou e saiu. Mas tem que deixar, temos que continuar informando, sem cobrar nada, informar deles o que está acontecendo. E, de vez em quando, dizer quem é que quem é que conversar, entendeu? Então, à medida que a gente vai fazendo essas nossas reuniões, ou seja, na verdade, eu acho que a nossa estratégia agora seria começar a fazer reuniões com mais gente, entende? Que deram um pouco de alô para esse assunto. E depois ir ampliando. Porque senão a gente fica querendo militante não tem, cobrando não pode, e acho que não adianta. Não sei o que vocês acham. E Bom, nem é o eu, caso, nem é o caso ainda, viu, Zé Lito, de a gente se prestar a ajudar outros, que não tem nem perna para a gente, então como é que vai ajudar os outros? Entendeu? Vamos firmar um pouco nossas pernas. E acabou o período, primeiro período, era chegar à eleição de 2024. Chegamos nela, agora vamos seguir para frente. Entende? perfeito. Chico, então, olha, eu tenho uma proposta. A gente faz o seguinte: como você disse, na próxima reunião, a gente faz uma reunião na próxima segunda-feira, se todos puderem, nesse nosso horário, tá? Com o É, Funari, com o Luciano e com o Fred, além de quem tiver que vier do grupo da roda, para a gente traçar estratégias de como avançar com esse documento na exa- sociedade civil. É isso? exatamente. É isso, Tá bom. fundamentalmente. É E isso aí, só. a partir dessa reunião, a gente vai pensando no que fazer ou não, tá? Exatamente. Exatamente. Porque, Tá. inclusive, nessa reunião, nós já vamos convidar todos que nessa divulgação do documento disseram que aceitam, querem assinar. Eles ficam sabendo dessa reunião. E Quem estão são convidados. esses todos? São esses 7? Hã? São esses Não, para 7? todo mundo. Não, Para não, todo vocês mundo. eram agora. Pra, tá, para todo mundo que assinou? Que são 7 só. Ah, esses 7, isso, tá certo, Tem, perfeito. tem os 10 antigos. Os Tá, e 10 esses 7? e Tá. esses 7 novos. Tá, Miriam. Aí a Miriam poderia fazer, como você já fez essa reunião, esse e-mail, você passa um novo e-mail, Miriam, comunicando, quando a gente acertar tudo, passando o link, quando acertar o horário do Funari, Luciano e Fred. Quem Tá fala com o bom. Funari? Bom, eu Não, a posso gente falar. Posso? a Hã? gente fala, olha, além de mandar o documento, a gente fala, eu vou falar com os 4, com os 3. Mas Você vai falar com os 3, tá? eu vou escrever uma cartinha geral nossa, para eles e todos, entendeu? Cartinha, vamos fazer uma reunião tal dia com 3 pessoas que assinaram esse documento. Todos estão convidados a participar desse debate. É isso. E aí Sim, manda para.
Entendi. Aí a Miriam manda no e-mail. Mas quem vai falar? Você fala com o Funari, mas Eu primeiro você tem que falar com o Funari, com o Luciano, com o vou falar com os Fred, três. Eu falo com os três. para confirmar a data. Vamos confirmar só a data. A data seria dia 12, é isso? Hoje é dia 5, mais 7, 12. É, 12 de maio, às 19h30. isso. Aí você fala com eles três, para ver se os três podem nessa data, né? É. E aí depois você faz a cartinha que a gente espalha, tá? Perfeito. Só isso. Só Posso, isso. posso Tá, só depois, perguntar uma coisa? claro. Não, assim, porque, por exemplo, Fred, eu não sei quem é, tá entendendo? Se a gente vai mandar esse comunicado para 17 pessoas, pode ser que no meio das 17 tenha gente que também não conheça o Funário, o Luciano ou o Fred, né? Então, se a Miriam aceitar, se vocês aceitarem, eu poderia fazer isso amanhã de manhã, sabe? Mas tendo informações sobre cada pessoa. Fred, É, quem é Fred? Fred, pouquíssimo. Fred Quedini é da Pouquíssimo. Rede D. oi? Pouquíssimo. Não é para fazer um negócio para dizer quais são os títulos e coisas. Essas três pessoas, cada uma tem um setor social trabalhando com ela. Ela não está trabalhando. Entendeu? O Fred é um cara que foi, pode dizer, é jornalista, foi presidente da Sindicato de Jornalistas de São Paulo em 1900 e não sei quando, e atualmente é um dos participantes da Rede D, é um dos animadores da Rede D e digamos, o representante do Grupo 68. É uma coisa, a apresentação mínima do Geração 68. Mínima, para a pessoa situar o cara. Fora isso, o importante é dizer na carta é o que ela vai fazer na reunião. Entende? E, acima de tudo, eles são os autores eles são autores junto com o Chico do texto. Mas Não, eu sei. não basta isso, Pet. Sim, sim, Entendeu? entendi, claro, claro, tá certo. Mas O que o... é um pouquinho, Só um viu? pouquinho, né? Ô, Chico, Ah, você estava dizendo do Fred, não é? sei. Aí, algum de vocês poderia me mandar 2 linhas sobre cada um, só para a gente situar para essas outras pessoas que não os conhecem, Claro, sabe? mas isso você não vai usar para nada. Você vai escrever para as outras pessoas? Não. Você ainda não vai Não, escrever. Quem é vai só escrever? para essas 17, Não, é só para essas 17, por enquanto. 17 Entendeu? pessoas, né? Exatamente. Mas é uma carta que eu vou redigir, na qual eu vou dizer alguma coisa dos quatro. Ah, Simplesmente, tá bom. Entendi. entendeu? Essa carta eu vou dizer, olha, Uhum. nosso texto foi assinado por mim, papá, papá, papá. Nós quatro, nos reunir tal dia para discutir como dar continuidade a esse trabalho. Pá, se você quiser aparecer, está convidado. Pronto, Perfeito, espera, perfeito, entendeu? perfeito. E aí a gente vê o que dá. Tá. Perfeito. Gente, eu queria dar dois informes, e que, na realidade, eu queria deixar bem claro algumas coisas que não tem nada a ver com essa carta diretamente, com o texto do Sim, Chico. Posso sim. falar ou vocês falam e eu falo no Então, final? então está encerrado esse assunto. Tá? Hum, É tá, isso que eu propus aí, tá fácil, mando brasa, tudo bem, né? Tá. Tá? ok. Eu queria só perguntar uma coisa. Aquele link no É? WhatsApp, para aquele link para convidar aqueles 7 lá para participar do grupo no WhatsApp, é depois dessa reunião, então, né? Miriam, é isso. É, Os mas 10 primeiro. Miriam, são os Oi. 10 que estavam já no grupo e que apareciam um pouco. Esses Não, 10. Além disso, os 7 que agora responderam, dizendo que querem participar. Não vamos não, entrar no detalhe do que eles falaram, entendeu? Vamos não. entrar. Eu Eles já só estão apoiando, pronto, eu quero entendeu? saber só se essas pessoas já poderiam ser convidadas para entrar no grupo WhatsApp da Roda
ou se é melhor esperar depois da reunião. Se elas vierem na reunião, aí elas entram no grupo. Eu acho preferível convidar para já, entendeu? Porque Tá daí, bom, inclusive, é um elemento para elas se animarem, tá, entendeu? tá bom. E se ainda esperar isso para depois mandar outra, é muito tempo passando, não Tá, dá, entendeu? Elas existem no meio do caminho, tá certo? tá certo, era isso só. Tá, então fala, Miriam, fala, Beth, o que você ia falar? São informes, a Beth. Não, é o seguinte, informes de esclarecimento. Nós temos duas coisas que estão correndo, que são diferentes. Uma delas já está bem sedimentada e a outra eu ainda estou tentando entender o que é. Bom, a bancada de direitos municipal de direitos humanos, ela, apesar de alguns vereadores tentarem o protagonismo não é deles, não foi iniciativa deles, não foi criada por eles. Foi uma vitória da sociedade civil, isso precisa ficar muito claro, né? Isso a gente tem discutido na reunião, o Funari tem batido bastante nisso, e as outras pessoas do grupo também, a Selma, a Marli, todo mundo. É uma iniciativa da sociedade civil. São várias entidades que se uniram, aderiram a uma ideia, aí o Funari foi conversar com cada um dos 14 ou 15 vereadores, né? E eles se propuseram a se unir nessa bancada. Então, a iniciativa não é deles. E uma outra coisa, aí esse grupo, a gente o que fez? Foi lançado a bancada no dia 15, né? 15 de abril, foi um maior sucesso. O Chico foi super homenageado. Tem até um elogio seu, porque falaram da Margarida, né? Que a Margarida, com 102 anos, não sei o que tem. Aí alguém falou assim: o Chico também, né? Aí o Funari brincou: não, mas o Chico é bem mais novo que a Margarida, tá? Então você é um jovenzinho, Chico, perto da Margarida, né? Foi uma brincadeira do Funari. E assim, o que esse grupo vai fazer agora? Né? Lançou a bancada, e daí? Nós estamos pensando, estamos começando a organizar para agosto um fórum municipal dos direitos humanos, tá? Que muito provavelmente vai ser na Câmara Municipal, e a gente vai ter o apoio e participação dessa bancada de direitos humanos, tá? E vai, novamente, a sociedade civil que vai chamar esse fórum, tá? E é isso que está se tocando relativo à bancada de direitos humanos. Uma coisa, caso o grupo concorde, que eu acho que a gente poderia fazer aqui enquanto Unimútua, isso mais lá para frente, nós temos primeiro o documento aqui. A gente poderia começar a chamar alguns participantes da bancada, né? Deixa o Nabil de lado, porque o Nabil já é muito conhecido, mas podia chamar o Jason, a Marina, outros vereadores da bancada, para ver como é que eles estão, como está rolando isso, como é que eles estão encarando, se eles estão propondo alguma coisa. Mas isso é uma coisa para o futuro, tá? É uma ideia só que está surgindo na minha cabeça. Uma outra coisa, a bancada de direitos humanos da Alesp. Eu caí de paraquedas nessa bancada, tá? De paraquedas mesmo, porque, inclusive, eu entendi ela totalmente errada. Quem? Quem? Oi? Quem que você falou que caiu de paraquedas? Eu caí de paraquedas. Porque foi assim, no grupo, eu faço parte desse grupo que se reúne toda segunda-feira às 5 horas da tarde, que é o grupo de organização da bancada de direitos municipal de direitos humanos. Aí o pastor, nós temos um grupo de organização e temos um grupão maior,
né, que tem gente de várias entidades. E alguém nesse grupo maior colocou que ia ter uma reunião na Lesp para ir convidando convidando os deputados, conversando com os deputados, para ver se queriam formar essa bancada. Aí eu falei, perguntei, eu achei que era o grupo da gente mesmo, falei, posso ir? O cara falou que eu podia, eu falei, tá, eu fui. Mas quando eu cheguei lá, é diferente da bancada municipal de direitos humanos. É uma bancada, é uma coisa que está vindo de cima para baixo. Tá? É uma proposta de um grupo, que é o da comissão, eu esqueci o nome do rapaz, que é o coordenador, como é que chama? Da Comissão de Justiça e Paz, setor 1 Sul, um negócio assim, tá? Eles estão chamando, tem um pessoal, dois pastores, e aí alguns deputados. Chamaram também para a reunião de quarta-feira, que entraram no grupo, entrou o Dimitri Salles, que era o antigo presidente do CONDEP, e mais alguns acadêmicos, e parece que vão chamar alguém da OAB. Então, aí, na hora de me apresentar, eles estavam na reunião pequena, aí eu comecei a achar, aí eu falei o que eu fazia, eu falei que eu era da Unimútua, o Barro Candeeiro, patati patatá, que tinha participado da organização da Bancada Municipal de Direitos Humanos e tal. Aí ficou. Aí a gente continuou a conversar e aí eu achei muito estranho, porque como eu vi que tinha quase nenhuma entidade da sociedade civil, eu propus, eu falei, olha, então acho que a gente precisa começar a convidar as entidades para participar, para isso tomar corpo, porque inclusive é uma coisa de formação política, né? Não falei da formação política. Mas aí o cara disse que a gente tinha que ficar num grupo pequeno para arrumar tudo, e depois, quem sabe, a gente convida. E depois, quem sabe, a gente convida, inclusive convida o candeeiro, porque eu achei que eu estivesse lá como uma pessoa do candeeiro, né, da Unimuta / candeeiro, como eu estou na bancada do Municipal de Direitos Humanos, né? Mas é uma coisa totalmente diferente. Enquanto a bancada municipal de direitos humanos é de baixo para cima, esse está sendo de cima para baixo. E pelo que eu entendi, eu acabei ficando lá como uma das. Na realidade, eu fiquei lá como xereta, e agora, como eu me enturmei lá com os representantes dos deputados e com alguns deputados, ficou chato para o cara de me tirar. Então, eu vou ficando para ver no que isso vai dar, né? E parece que eles têm que está se organizando, assim, que vai ficar mais em cima de direitos humanos na segurança pública. A impressão que eu tenho é essa, pelas conversas que estão rodando. Então, são coisas totalmente diferentes lá o que está acontecendo no municipal e o que está acontecendo na Leste. O que eu acho ruim, né? Porque seria muito interessante se as coisas se agregassem, né? Mas vamos ver como é que a coisa anda. Era só isso que eu queria falar. Beth, tem duas coisas aí. Araraquara, você tem notícias sobre o que é? Araraquara é como o Nabil e a Renata Falzoni e a Marina Bragante fizeram aqui, Bragante. É uma frente parlamentar. Eu só fiquei sabendo o mesmo que você sabe, né? Eu não conheço ninguém, é uma frente parlamentar municipal, né? Aí é diferente, porque é totalmente diferente de bancada. Então, não sei por que eles não fizeram bancada, né? E na reunião quarta-feira, tem reunião lá na Lesp, e muito provavelmente vai ter gente de Araraquara. Tá? Bom, vai ter gente, não, é de Piracicaba, a Bebel é de Piracicaba, né? É
Bebel é Bebel que é Piracicaba. É de Ela me Piracicaba, que escreveu, eu ela me confundi, eu escreveu achei que ela era de Araraquara. Mas tudo bem, esse pessoal, na quarta-feira na Alesp, eu vou tentar ver se alguém sabe do que se trata, do que é, Sim, né? sim. Agora, Beth, eu escrevi um artigo que Hum. era o que diria no dia da bancada se tivessem dado a palavra para mim, entendeu? Mas não me deram, só me chamaram e pronto. E eu achei que iriam me pedir para falar alguma coisa na medida em que essa ideia se inspirou do nosso trabalho, entendeu? Bem, mas não foi. Eu escrevi um artigo que eu mandei primeiro para a Folha, que não se dispôs a publicar, e mandei para a Carta Capital. E eu Chico? caí? Não, acho que é Ah, o Coisa Chico. aí. Hã? Chico, Oi. a gente te perdeu um pouquinho. Você estava falando que você mandou para a Folha, resolveu não publicar e mandou para a Carta Capital. É. Aí paramos de. Bem, então, da Carta Capital, estou esperando uma resposta. E pode ser que venha negativa ou positiva. Se vier negativa, eu ponho isso, eu publico sem problema, a Terra é Redonda. E lá eles me Ah, tá. respondem sem problema. Mas é uma difusão muito diferente da Carta Capital, como teria sido da Folha. Mas a Folha não deu, não tem remédio, Carta Capital talvez dê. Eles têm uma certa simpatia e receberam com simpatia. Mas eu, provavelmente, com o problema das coisas que ele tem para publicar, vou empurrando com a barriga. Mas vou chegar lá. Eu, entre hoje e quarta-feira, eu decido e se por acaso eles não vão publicar, eu vou mandar para a Terra Redonda e mando para vocês. Agora, nesse documento, Ótimo. eu digo uma coisa, viu, Beth, que é, na minha opinião, a conversa a aprofundar com a bancada, com as bancadas que se fazem e que Uhum. interferem nisso que você está vendo acontecer na outro nível aí, que é o nível da Assembleia Legislativa. Esses caras sempre aproveitam essas oportunidades digamos, para se promover. Autopromover. Então, no fundo, eu digo para eles o seguinte: tudo bem, no documento eu digo, tudo bem, só que a primeira tarefa de vocês, eu não digo nesses termos, já disse assim, a primeira coisa que se esperaria de vocês é que vocês começassem a trabalhar para ampliar a bancada. Não é para a Uhum. bancada fazer nada, é para ampliar em torno de Uhum. coisas concretas. Porque senão vocês nunca vão ter a maioria que permita que as coisas da bancada sejam aprovadas. Quer dizer, esse Perfeito. raciocínio, eu acho que eles deveriam começar a pensar. E eu não sei se a bancada nossa está cogitando disso, entende? Eu digo duas coisas lá que eles têm que fazer, sem dizer que vocês têm que fazer. Eu digo Uhum. suposições que a gente faça. A primeira é que trabalhem para aumentar. A segunda é que trabalhem para puxar a sociedade civil para dentro desse trabalho. Entendeu? Porque se eles puxam a Entendi. sociedade civil, eles começam um processo de participação popular. Entende? E não simplesmente um negócio de Câmara, fechado na Câmara, ou fechado na coisa. Então, eu pus outras coisinhas lá dentro, só para explicação um pouquinho. Tomara que seja publicado, mas se não for, essa é uma coisa que a gente poderia discutir. Entende? Nós, Perfeito. no dia mesmo da reunião com os outros autores lá, e também depois, entende? Depois da reunião. E ver, É, e é. isso se lance, talvez criasse uma certa. Mexia um pouco nas cabeças, entende? Não sei. Eu acho, Chico, eu vou falar duas coisas. Primeiro, em relação a isso, e depois vou retornar a um incidente bem chato que a gente teve lá na bancada. Talvez tenha sido por isso que você não tenha te dado a palavra. Isso que você falou desse texto seria bem interessante se ele for publicado, mesmo que se ele, a, a Terra é redonda, a gente recebe, é meio para o nosso umbigo, mas dá para fazer. Eu acho que a gente podia
Não sei se na reunião, no dia do texto, ela entraria nisso, não sei. Isso é uma questão de ver. Mas eu acho que a gente podia chamar conversas com os membros da Sobre isso. bancada É, sobre isso, é. Poderia, poderia. sabe? Uma vez que a Carta Capital não publique, aí ele tem que divulgar esse texto o máximo possível, entre as Sim, quais, sim. para eles, Todos para eles leem a Terra Redonda. que eles não querem participar de uma reunião conosco sobre isso. Exato, vamos Sobre isso. E é mesmo chamar todos de uma vez não dá, porque são 14. Então a gente vai fazer várias. é, E aí eu acho que a gente podia fazer lives, não? não, live já começa a ter outras complicações, seu tempo de fala, e o cara quer aparecer mais, aparecer menos. Eu acho que conversas primeiro entre nós, Conversas primeiros, tá? Tá, entre a gente, tá. para a gente se acertar. Depois decide fazer live. Com quem? Daí Mas começa. aí eu acho que nessas, porque inclusive é uma questão, aí a gente pode convidar para essas reuniões, não para o grupo de roda, porque não dá, alguns representantes das entidades, né, para Poderia, participar das reuniões. poderia, claro, da nossa reunião sobre isso. É, Entendeu? não Faz. tudo bem. E outra coisa, o coisa chata que aconteceu, é assim, o Véspoli, ele tumultuou, por um triz ele não joga aquilo na confusão. Quando É, ele entra, ele não, ele participava da bancada, tudo, mas ele não veio em nenhuma reunião nem nada. Enfim, ele entrou tomando um protagonismo imenso é, inclusive sem respeitar a presidente da mesa, que era a aluna, fez toda uma confusão, né? Porque o que seria o correto fazer é ele chamar as pessoas. Tudo bem, a gente entendeu a gente tinha aquela sala, mais duas salas que já estavam abertas, outra sala que já estava aberta, e mais uma terceira sala que ia abrir. Tá? Então, ele fez toda uma confusão para chamar as pessoas, acabaram as pessoas não vindo, todas as pessoas, muitos a gente conseguiu colocar, e muitas das pessoas que estavam ali, foram embora. O Belisário foi uma delas. O Belisário aham, passou pela minha frente com um grupo de pessoas falando, mas que bagunça é essa? Que confusão é essa? Naquele momento, a gente meio que perdeu a organização por conta do Véspolo querer ter um protagonismo que não é dele. o do Bete, Né? isso é É, típico da Câmara Municipal. e Típico. aí a gente se perdeu um pouco, ficou aquela confusão, e aí a gente teve que ir correndo para o coisa, e os elevadores cheios, eu não sei como você conseguiu chegar, porque eu subi de É, escada, mas a Marli, tá? é, Tava, é, tava meio. E aí a gente perdeu toda a coisa que ia acontecer, ficou tudo meio que. O é, que a gente conseguiu fazer? Né? é, E a gente está meio. Lógico, que eles vão usar eles vão usar a bancada para se autopromover, isso é óbvio que eles vão fazer isso. Mas a gente tem que deixar muito claro e sempre falando que é uma vitória da sociedade civil. A gente tá saindo agora uma atualização do manifesto, convidando para, como é que chama? Para o fórum, que vai ter em agosto, e aí sim está lá o Candeeiro, Barra Unimuto, eles até separaram, eu vi, agora eu vou pedir conselheiro, eles colocaram entidades que apoiam o Candeeiro e lá embaixo o Unimutua, mas a Unimutua não é uma entidade, ela é um braço do Candeeiro, né? Mas foi até o símbolo da Unimutua, tudo bem, né? é, não tem problema. Mas olha, então vamos deixar assim. Eu vou mandar. Esse meu artigo pode ser um bom instrumento para a gente criar um monte de discussões aí. Entendeu? Porque Uhum. realmente, essa coisa que ele fez, o nosso amigo lá, como ele chama,
O e- Vespoli, o Vespa, Toninho né? Vespoli. Eu também não entendi nada, porque ele subiu lá no plenário, pegou o microfone e mandou brasa para explicar. Não, a Mas ele, impressão que a gente tinha é que era o pessoal estava apanhando lá, tudo bem, eles já tinham apanhado mesmo, com horror que é aquilo, né? Mas ele quer. Por isso que ficou aquele tumulto, que as pessoas achavam que eles iam ter que descer, todos os vereadores teriam que descer e ir lá para baixo para socorrer as pessoas. Mas não era isso, ele queria ir para um lugar maior para pôr mais pessoas, é, para ter, sabe? Então, daí, bom, tudo bem, mas ele, passou, foi um sucesso, mas foi difícil. é triste, não. Olha, vamos fazer o seguinte, gente. Eu estou precisando acabar a nossa reunião, porque Uhum. são limites horários aqui, entende? Eu deveria eu não poderia ultrapassar mais do que 8h30, entende? Então, se a gente pudesse fazer agora, a gente fica claro. Vamos preparar esses papéis para a próxima segunda, e na segunda-feira a gente, inclusive, eventualmente, pode até. Quem sabe se a gente faz na outra segunda, para ter uma reunião na segunda próxima ainda, para acertar os nossos relógios? O que vocês acham? Acho que é isso. Não, Chico. Não sei, eu acho que a gente já pode começar a discutir um documento mesmo com os autores. Senão fica muito longe. E a gente vê o que dá. Vamos ver o que dá. O que vai ter nessa Ai, reunião não vai ser fácil, não, porque as cabeças, a cabeça de cada um é a cabeça de cada um. Quer dizer, o que está pensando o Fred, o que está pensando o Funari, o que está pensando o Luciano, estamos por ver ainda. Eu não tive nenhum. é isso que a gente precisa saber. Essa reunião é um pouco para medir um pouco onde é que estão os nossos, onde é que estão, como é que estão os nossos territórios e nossos combatentes. Perfeito. Tá bom, eu vou descansar também, que amanhã às 6h20 eu tenho que estar no hospital. Ai, que saco, meu Deus. Tá Tudo bem, bom, minha Celso? tudo. Quem mais Muito está bem. aí? Guilherme, está lá afundado. O Guilherme se afundou lá no fundo. Só está Não, vendo a testa. estou É? aqui ouvindo tudo. Todo, tá vendo? Então tá bom. Tudo. Ouvindo, anotando e depois vai escrever tudo para o mundo. Exatamente. É, Exatamente. ainda não, viu? Espera a próxima reunião para escrever alguma coisa, Tá, tá bom? tá bom, querido. Tá. Tá bom. Então, Boa olha, noite, Bom gente. Um descanso, abraço. Chico. tudo Estimas bem, Celso? melhoras, Estela. Tá, É, beijinho, Nada, Estela, que você fique A bem Estela está ali. logo. Dê Estela está ali. notícias. Eu vou, É. vou pôr a cara dela ali. Não, não precisa Olha, mostrar, pronto, não. apareceu? Não, não apareceu, não. Apareceu sim, Chico. Apareceu. Fique bem, Estela, Fiquem bem. descanse e É isso conte aí. pra gente, Tá tá? bom. Beijos, Tá bom. Tchau, meninos, tchau. menina. Tchau. Um abraço, pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, até tchau. amanhã. Tchau.